Fala pessoal, 100%. Esse é o primeiro episódio de uma série que eu vou chamar de AD Connect como você nunca viu, ou Entra Connect para a galera que está usando já a nova nomenclatura. Para quem não me conhece, meu nome é Nathan Pinotti, eu já atuo com tecnologia Microsoft há algum tempinho, e identidade e segurança são os temas que eu mais gosto de estudar e também de compartilhar aqui com vocês. Eu tenho um site, nathanpinotti.com.br, se não conhece, dá um pulinho lá. E a ideia dessa série ela chegou por quê? Eu vejo muita gente, hoje identidade híbrida já é uma realidade para muita gente. E ao mesmo tempo eu vejo uma galera que apenas faz o next, next, finish. E a ideia não é essa, nunca foi essa. Você tem que entender o que está acontecendo por trás do pano para você saber depois resolver caso aconteça algum problema e também para evoluir na carreira. Então, minha ideia aqui é trazer uma base sólida. Vamos começar pelo começo, a teoria, o que que é, por que que eu tenho que usar, como que funciona, e evoluindo uma trilha, uma escada, até passando por instalação mais padrão, uma instalação mais avançada, alguns temas que eu não vejo muita gente, muito conteúdo disponível na internet, e também vou trazer alguns troubleshootings, algumas questões que chegam para mim nos vários fóruns aí que eu modero. Beleza? Não tenho ideia de quantos episódios vão ter essa série, mas eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma. Então, novamente, vamos começar pelo começo. Vamos aqui para o tablet, um quadro branco, rabiscar um pouquinho para a gente entender o que que é a Deconnect, o que que é identidade híbrida, como que isso funciona, mais ou menos aí o começo para você ter uma noção. E aí no próximo episódio já vai ter um hands-on, beleza? Vamos lá para o tablet. Pessoal, vamos lá então. Para a gente entender o porquê que eu preciso de um Entra Connect ou a Deconnect, a nomenclatura é a mesma, né? Só vai estar atualizado para Entra Connect. Imagina que você tem seu ambiente local, tá? Tem o seu domínio, tem seus usuários, grupos, máquinas estão ingressadas no domínio e você também agora tem um ambiente em nuvem, começou a utilizar o Microsoft 365. Imagina a situação em que você tem, vai lá, 500 usuários e você não tem esse ambiente a partir de identidade sincronizada. Seus usuários vão ter uma credencial para acessar o que é nuvem, Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams, e uma outra credencial para acessar o ambiente local, para fazer login no computador e aí consumir compartilhamentos de rede, impressoras e tudo mais. Então, pensando em ter uma gestão centralizada de identidade, em que você vai estar facilitando a vida do usuário, porque ele não vai ter que lembrar de duas credenciais, e vai estar facilitando a sua também, enquanto administrador de rede, nuvem, AD que seja, porque a partir de um local centralizado, no caso o AD, você vai conseguir fazer alteração nos seus objetos de usuários, grupos ou dispositivos. Tá? Então, a ideia central do Entra Connect e do AD Connect ter o seu ambiente sincronizado com a nuvem é justamente isso. Transformar as suas identidades, transformar o que você tem de identidade em uma identidade híbrida e a partir de um ponto central conseguir gerenciar. Então, centralizar a gestão, nada além disso. Óbvio, uma vez que você sincroniza suas credenciais, as torna híbrida, você vai conseguir consumir recursos de segurança e algumas outras funcionalidades que são específicas de nuvem. Tá? Então, além do gerenciamento centralizado e maior controle e facilidade, você vai ter aí vantagens em utilizar soluções que são específicas de nuvem. Vamos lá. Então, esses são os caras que eu consigo sincronizar: usuários, grupos e computadores. E veja que eu estou utilizando a palavra sincronizar e não replicar, porque em momento algum eu vou ter o meu AD, tá? O meu ambiente, o meu domínio replicado para o Entra ID. Isso não existe. Se por algum motivo o meu ambiente local ele cair, o Entra ID ele não vai assumir o meu ambiente com um controlador de domínio, por exemplo. As máquinas não vão conseguir achar um controlador de domínio lá no Entra ID. Essa replicação ela não existe. Eu estou frisando isso porque existe essa confusão, eu sei que existe essa confusão. Tá? Então o que a gente tem aqui é um sync, não é uma replicação. Eu até poderia ter um servidor lá na nuvem, lá no Azure e tal, e aí, a partir de uma conexão VPN eu replicar o meu AD lá para o Azure para essa VM. Mas enquanto eu estiver falando de Entra ID e AD Connect, Entra Connect, não existe replicação, existe sincronização de objetos. Tá? Então, falando em sincronização, eu consigo sincronizar esses três tipos de objetos e o que eu sincronizo deles? Bom, atributos, nome do usuário, informações que estão ali nos atributos, departamento, escritório, e-mail, cidade, atributos estendidos, se for o caso,
E no caso do usuário, eu também consigo sincronizar a senha. Então, credencial que eu uso de um lado, eu vou usar do outro. Mudei minha senha aqui, vou alterar também no Entra ID. Isso garante que eu vou ter aí paridade entre o ambiente e, novamente, para o usuário muito mais simples utilizar uma credencial só, mesma senha, alterou, já vai estar ali bonitinho, funcionando dos dois lados. Bacana? Para que isso funcione, a gente precisa ter o Entra Connect instalado. Tá? Então você vai instalar o Entra Connect preferencialmente em um servidor apartado, que não seja o seu controlador de domínio. Esse Entra Connect, ele tem um processo de configuração, a gente vai passar por ele. E aí nele você vai selecionar o que você quer sincronizar. Você tem a opção de flagar todo o seu domínio. Então tudo que estiver abaixo ali no meu caso, npnote.local, ele vai sincronizar todas as OUs, todos os objetos que fizerem parte dessas OUs, eles vão ser sincronizados para o Entra. Ou você pode selecionar uma OU em específico. Tá? Então imagina que você tem lá uma OU, seria basicamente essa estrutura. Né? Você tem o seu domínio raiz, você tem uma OU chamada empresa, e dentro abaixo da OU empresa, você tem uma outra OU chamada TI. Então, se você flagar única e exclusivamente a OU TI, só os objetos que fizerem parte dessa OU vão ser sincronizados. Tá? Então, a galera que tiver aqui usuário, device, grupo, eles vão vir para cá e serão sincronizados com Entra. Detalhe importante, deletei de um lado, ele vai deletar também no Entra ID. Removi ou movi os usuários que estão dentro dessa OU TI. Joguei eles, algum usuário aqui, para uma OU chamada RH. E essa OU não está sincronizando. Os usuários que foram movimentados para uma OU que não está sincronizando, eles também serão deletados lá na nuvem. Porque, lembra? Sincronização. Então, se o Entra recebeu um usuário e agora não tem mais nenhum tipo de sinal dele, ou ele enxerga que aquele objeto não faz mais parte do seu escopo de sincronização, ele entende que não precisa ter esse objeto na nuvem. Então ele o deleta da nuvem. A gente vai entender como isso funciona com mais detalhes nos próximos vídeos, mas só para a gente ter uma intro aqui, até para chegar ali na parte de instalação em si, e já ter uma ideia do que fazer e como que funcionaria. Bacana, então já sei que eu tenho uma sincronização, já sei quais são os objetos que eu consigo sincronizar, e eu comentei que eu tenho aqui a sincronização de senha dos usuários. Sincronização de senha, no momento de instalação do Entra Connect, nós temos 3 opções em relação a tecnologias que podem ser utilizadas para fazer essa sincronização de senha. Então, a primeira, e que já vem parte, ela já faz parte da instalação expressa do Entra Connect, é o PHS. O PHS ele vai sincronizar o hash da sua senha. E aqui é uma outra confusão que eu vejo, volta e meia, eu vejo acontecer com frequência. Usando o PHS, a minha senha ela vai ser sincronizada para a nuvem. Não, é o hash da sua senha que vai ser sincronizada para a nuvem. Nem o AD, nem o Entra Connect, nem o Entra ID, eles vão ter o acesso ou contato com o texto plano da sua senha em momento algum. Antes de ir para a nuvem, existe todo um processo em que o hash da sua senha ele passa por vários processos matemáticos, tira byte, põe byte, enfim. Vai para o Entra ID um outro hash totalmente criptografado. A Microsoft garante que não tem nenhum tipo de engenharia reversa, não é possível fazer uma engenharia reversa e ter acesso à sua senha. Então, é um processo seguro, é o padrão, e é o que hoje caso você não tenha nenhum tipo de necessidade de consumir algum recurso do AD, por exemplo, login, né, aquela opção em que você diz qual horário que o usuário pode fazer login ou não, para mim ela é padrão. Tá? Confiável, funcional, e é bacana que você não depende de nenhum tipo de infraestrutura. Uma vez que você sincroniza suas senhas, seus usuários e a senha utilizando o PHS, caso o seu ambiente aqui local ele pare de funcionar, seus usuários vão continuar autenticando aqui na nuvem tranquilamente. Tá? O PHS, ele, em momento algum, ele vem consultar a credencial no AD. Como ele tem o hash da senha lá no Entra ID, ele vai conseguir validar isso e seu usuário vai ter o acesso. A segunda opção é o PTA, Pass-Through Authentication. Esse cara aqui, ele já depende de agentes instalados no seu ambiente. Tá? Novamente, esses agentes preferencialmente não devem ser instalados em controladores de domínio.
É bacana ter pelo menos 3 no ambiente, essa é a recomendação da Microsoft. E a diferença dele entre ele e o PHS é que o PTA ele vai consultar a todo momento o seu Active Directory. Então a autenticação, uma vez que o usuário ele está aqui do lado, quando ele quer acessar o Exchange, por exemplo, ele vai bater aqui no Exchange, o Entra vai receber essa requisição e vai encaminhar para um agente PTA, para que o agente PTA vá aqui no AD e confira se a senha bate. Se a senha bater, bacana, o seu acesso ele vai retornar um OK, né? Vai vir de lá, vai OK, retorna para o Entra ID e o Entra ID libera o acesso do seu usuário àquela carga de trabalho. Pontos positivos do PTA. Você consegue usar alguns controles que você tem dentro de casa, tipo o horário de login. Pontos negativos do PTA. Se o seu ambiente, por algum motivo, o seu ambiente ele parar de funcionar, parou de funcionar, você não vai conseguir logar, porque lembra, existe a necessidade local. Você consegue usar os dois ali em paralelo, né? Mas caso o PTA seja utilizado de forma exclusiva, você vai ter esse problema. Tá? E também ele exige uma infraestrutura maior, 3 agentes pelo menos. Se puser um, funciona, mas se ele cair, você vai ficar sem. Então a recomendação são 3. Tá? E por último, não menos importante, mas legado, assim por dizer, é o ADFS, já conhecido da galera aí, em que você federa o seu domínio. Então você vai ter ali uma farm de servidores, a recomendação é de 4, pelo menos 4 servidores ali para atender, entre servidores, entre a parte de edge e tudo mais, 4 servers, né, nesse farm de ADFS. O processo é relativamente simples, né? Você encaminha essa requisição para o servidor de ADFS, ele vai receber isso e utilizando uma URL que vai estar integrada aqui com o Entra ID, ele vai encaminhar essa solicitação e a validação também é local. Então, caso aconteça qualquer coisa no seu ambiente local, você tem um risco aí dos seus usuários ficarem sem acesso às cargas de nuvem. Bacana? Então, esses são os 3 métodos de autenticação, os 3 métodos em que você consegue fazer o sync das suas senhas. E, como eu falei, PHS é o padrão. Os outros 2 funcionam bacana, depende do seu ambiente. Nathan, qual que é o melhor? Depende do seu ambiente. Qual que é a melhor prática? Depende do seu ambiente. Existem melhores práticas generalistas, não sei se generalista seria o correto, mas práticas que a Microsoft diz que são as melhores, mas com base aí, tomando base, né, a maioria dos ambientes. Talvez para o seu não seja interessante. Bacana? Então, para a gente começar, para você não só ficar apertando o botão, é isso, tá? O porquê de ter o sincronismo de senha, porquê que ter o Entra Connect, o que ele sincroniza, como ele sincroniza e quais os métodos aí para a gente conseguir levar a parte de autenticação, as senhas para a nuvem. Agora que a gente fechou a parte teórica, já entendeu mais ou menos o que é e como que funciona, próximo episódio já é um hands-on, vamos fazer a instalação utilizando as configurações expressas, aquelas mais básicas ali, de fábrica mesmo que a Microsoft te entrega, mas que já vai te dar, vai mostrar como que funciona. Tá? A gente vai ver uma identidade sendo sincronizada do ambiente on-prem para a nuvem. Bacana? Se você curtiu e se conhece alguém que curta esse assunto, que queira aprender, já compartilha, vai ser uma série muito interessante. Então, se você não está inscrito, se inscreva aí. E é interessante você ativar também a tal da notificação, o sininho, porque sempre que eu for postando coisa nova, você vai receber essa notificação. Eu espero que você tenha curtido. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!